Alexandro, eu sou integrante do Grupo G, da turma de Engenharia, do curso da Univesp de Santos. O nosso trabalho em si tem como foco as mudanças climáticas e recursos hídricos, né, e seus impactos referente ao nosso meio ambiente, com enfoque em especial na escassez de água que o nosso estado em específico vem passando, tá? A água, como um todo, é um recurso essencial à vida do nosso planeta, né? A disponibilidade desse recurso natural vem afetando a natureza, assim como os sistemas econômicos e sociais. A água também é a ligação fundamental entre o sistema climático da sociedade humana e bem como o nosso meio ambiente, né? As mudanças climáticas impactam severamente, né, no ciclo hidrológico e automaticamente ou consequentemente no gerenciamento de recursos hídricos, né? Que por sua vez ele tem reflexos que são tanto quanto significativos no desenvolvimento, né, e na segurança humana. Já no ponto das mudanças climáticas, que causam impactos são substanciais, tanto na demanda como na oferta da água, que é nosso bem em comum. Nosso trabalho, a gente pretende, na verdade, avaliar o conhecimento das mudanças do clima, né, seus impactos na disponibilidade da água para o nosso futuro. Com o que é mencionado neste trabalho, nós acreditamos que é possível modificar, né, a curto e em longo prazo o panorama atual. Sejam eles com medidas que vão desde a simples mudança de hábito, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, bem como mudanças que são mais amplas, a serem tomadas pelo governo do Estado, né, o nosso governo do Estado de São Paulo. Então, nesse trabalho, nós vamos abordar alguns assuntos que têm este cunho, né, este cunho em específico. Nosso país, ele ocupa uma posição muito privilegiada quanto à disponibilidade desses recursos hídricos, né? Nós estamos falando ainda em torno de 12%, né? O que equivale à disponibilidade mundial, que é de 1,5 milhões de metros cúbicos por segundo, né? Então, é uma quantidade razoável. Bom, no entanto, o que acontece é que uma parcela da população ainda vive sem esse recurso, né? As reservas brasileiras de água doce não são uniformemente distribuídas de maneira uniforme pelo país, visto que 80% delas concentram-se na região amazônica. As reservas brasileiras de água doce, a região semiárida do Nordeste possui, mesmo incluindo grande parte da bacia do Rio São Francisco, apenas 4% dos recursos hídricos do país, mas abriga 35% da população brasileira, né? E em sua maioria são realmente famílias de baixa renda, tá? A disponibilidade de água no Brasil é dependente do clima e de suas variações, que são diversas escalas de tempo. Extremos de chuva, especialmente no verão, podem estar associados a enchentes e têm impactos diretos sobre a população. Embora em escalas de tempo sazonais, um atraso no início da estação chuvosa pode causar impactos graves na agricultura do nosso país e na direção de energia elétrica também. Importante também é salientar que os riscos, né, derivados das mudanças climáticas, sejam naturais ou originados pelo homem, têm criado uma grande preocupação para os cientistas e para o governo, sendo o setor de recursos hídricos um dos mais impactados, afetando tanto a qualidade como a quantidade de água, né? O quarto relatório científico do IPCC, a R4, e o relatório do clima do INPE, né, datado de 2007, nos revelam provas da mudança do clima, que devem influenciar significativamente na disponibilidade hídrica em muitas regiões, né? Com impactos grandes nos totais de chuva, nos extremos
hidrometeorológicos até o final do século XXI. O Brasil é vulnerável. A variabilidade climática atual, como mostram, né, as recentes chuvas intensas no verão de 2008 e 2009, foram no estado sul e sudeste do Brasil, e a enchente histórica da Amazônia, né, e no Nordeste, que tem gerado perdas econômicas de ordem de centenas de milhões de reais, mais de 200 mortos e dezenas de milhares de desabrigados. É importante salientar que a mudança climática é um problema complexo, né, que tem aumentado a necessidade de uma resposta integrada, multissetorial e multidisciplinar também. Quanto ao domínio natural da água, os tomadores de decisão de esferas como finanças, negócio e energia, habitação, planejamento regional e agricultura devem usar e consumir a água, né, eficientemente. Isso aí nos ajudaria de uma forma gerenciar, de certa forma, um desenvolvimento sustentável de recursos hídricos, né, que teria um papel essencial em preparar as habilidades da sociedade para o enfrentamento das mudanças climáticas. No Brasil, a região mais exposta aos riscos, né, de variabilidade climática, uma possível aridização e subsequente desertificação devido às mudanças climáticas é o Nordeste, né? Mais de 70% das cidades do semiárido nordestino, com população acima de 5 mil habitantes, enfrentarão crise no abastecimento de água para o consumo humano até 2025. Problemas de abastecimento deverão atingir cerca de 41 milhões de habitantes da região do semiárido do entorno. Isso prevê os pesquisadores da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, que estimaram o crescimento da população e a demanda por água em cerca de 1.300 municípios pertencentes a 9 estados do Nordeste e ao norte de Minas Gerais. Tá? Isso é uma fonte da ANA de 2005. A situação é preocupante na Amazônia também. Em 2005, uma forte estiagem, a maior dos últimos 113 anos, comparável com a estiagem de 62 e 63, né, que atingiu o oeste e o sudoeste da Amazônia. Alguns dos grandes rios da bacia amazônica chegaram a baixar 6 centímetros por dia. Milhões de peixes morreram, tá? E automaticamente apodreceram nos leitos afluentes do rio, né, os quais serviam de fonte de água e alimento, meio de transporte para comunidades ribeirinhas. Tá? Esses extremos repetem-se no norte e na região do Nordeste, causando enormes prejuízos econômicos, que repetem-se na região norte do nosso país e na região sul do Brasil também. O aumento sistemático das chuvas pode também ser observado nos registros hidrológicos e dos extremos de chuva. Tá? As chuvas afetaram a faixa litorânea do estado de Santa Catarina, gerando no Vale do Rio Itajaí-Açu, no período de 22 a 25 de novembro, por conta de um bloqueio atmosférico que ocorreu no Oceano Atlântico. Tá? A maioria das chuvas anômalas no sudeste da América do Sul, incluindo Santa Catarina, vem sendo associada à simultânea ocorrência de eventos intensos do fenômeno El Niño, né, que aconteceu como aquelas de 1911, 1957, 1983, 87 e também 98, entre muitas outras que já aconteceram. Entretanto, é importante, né, salientar que chuvas intensas, ainda que em escala espacial menor, podem ocorrer, independentemente da influência de grande escala do El Niño, como aconteceu em 84 e em 2008. Né? As enchentes de 83 que causaram danos materiais na ordem de em torno de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em todo o estado de Santa Catarina, atingiram um pico no nível do rio Itajaí-Açu de cerca de 15,34 metros, e foram seguidas pelas inundações de 84, com um pico de 15,46 metros. Já em 87, o fenômeno El Niño provocou em fevereiro enchente em 15 municípios catarinenses. Em 1997 voltou a agir, causando inundações de grandes proporções em Santa Catarina nos meses de janeiro e outubro. Em janeiro daquele ano, inclusive, 35 municípios foram afetados. Em outubro, as cheias chegaram a inundar 37 cidades. Tá? Ou seja, é um assunto que o nosso governo tem que tratar com um certo carinho.
né? E já existe um pré-histórico de fatores que ocorreram. E o que foi percebido é que é uma bomba relógio, é algo que vai voltar a acontecer. Assim como já aconteceu em Pequim, como nós vamos citar um pouquinho mais para frente, isso vai voltar a acontecer no Brasil, em específico em São Paulo, que hoje passa por esse problema, né, de escassez de chuva, influenciado por vários outros fatores, mas em específico atacando o nosso sistema Cantareira de abastecimento. E esse é um dos focos, né, que a gente pretende abordar nesse trabalho como problemas, né, e objetivos da nossa pesquisa, né, que é a intenção de avaliar o conhecimento de mudanças, né, do clima e seus impactos na disponibilidade de água no futuro, considerando estudos e tendências, né, de longo prazo nos últimos 50 anos e também as projeções de modelos climáticos até o final do século XXI. A falta de água na Grande São Paulo, ela tem causas conjunturais e estruturais também. Em termos conjunturais, o último verão, que normalmente, né, se caracteriza como uma estação de chuvas, foi um dos mais secos e quentes da história, não apenas na região da capital e seu entorno, mas também em grande parte do Sudeste, tá? Especialmente em Minas Gerais e no Vale do Piracicaba, de onde vem a maior parte de água que abastece a região metropolitana, através do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de quase metade da população da metrópole. E essa estiagem severa, ela permaneceu nos meses seguintes, quando há naturalmente menos chuvas na região. Nós vamos ter agora, numa próxima imagem, um gráfico que mostra o volume das chuvas no sistema Cantareira, né? Isso acompanhado de outubro de 2013, onde nós tínhamos quase uma equivalência, né, com a chuva ocorrida e a média histórica, e essa diferença foi aumentando gradativamente, passo a passo, chegando ao extremo, uma diferença total de 572 milímetros de chuva ocorrida, quando a média histórica foi de 1.171 milímetros. Então, é uma diferença muito grande pelo ocorrido, né? De acordo com a ONU, uma região enfrenta uma situação de estresse hídrico quando apresenta uma disponibilidade de água anual inferior a 1.700 metros cúbicos per capita, abaixo dos 1.000 metros cúbicos por pessoa por ano, né? Então, já caracteriza uma situação grave de escassez. Para complicar, 5 milhões de pessoas na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e também o rio Jundiaí, que dependem das águas represadas no sistema Cantareira. Bom, com tudo isso, as consequências são a falta d'água para as atividades domésticas e comerciais, né, de muitos estabelecimentos durante horas ou mesmo dias seguidos, sobretudo nas regiões mais altas e afastadas dos centros onde se faz a reserva, né, o que pode gerar um desconforto, problemas econômicos e problemas de saúde. A Sabesp deveria ter investido em novos sistemas de produção de água potável, que captassem de outros mananciais regionais, em específico para diminuir sua dependência do sistema Cantareira, como estava previsto desde 2004, quando foi renovada a licença federal, que a Companhia Estadual de Saneamento obteve em 1974 para construir e operar o sistema. Ele permitia tirar até 31 metros cúbicos por segundo da bacia do Piracicaba. Essa foi uma das condições para que a renovação da licença, que é concedida pela Agência Nacional de Águas, cuja validade se encerrava em agosto deste ano, foi liberada. Bom, gente, a metodologia utilizada na elaboração do nosso trabalho, ela se baseou em diversas fontes científicas disponíveis, em sua grande parte na internet, além de busca de informações, interesse em entidades que são com interesses voltados à preservação da água. Como parte dessa metodologia com análise, né, várias cidades do mundo também enfrentaram desafios semelhantes envolvendo a seca e desperdício, em excesso de consumo. A experiência delas pode servir de exemplo, né, como a própria Pequim, na China, que encontrou como solução a transposição das águas através de tubo-via. Nós vamos poder ver na foto que vem a seguir, né, do modelo
que os chineses encontraram para tentar solucionar os problemas que ocorreram na Grande Pequim. Grande parte dele por desperdício e o alto crescimento da população. Todo esse serviço, sem um trabalho de conscientização, sem metas definidas, seria inútil ao povo chinês, bem como ao povo brasileiro, né? Cidades como Nova York, no início dos anos 90, né, ela passou por um amplo programa de proteção aos mananciais de água para prevenir a poluição nessas nascentes e assim evitar gastos volumosos com tratamento, né? O programa também envolveu campanhas pela redução do consumo, né? E dados oficiais apontam que o consumo per capita da cidade era 204,1 galões de água por dia em 91. E isso caiu para 128,8 galões de dia em 2009, a fonte é da WCS de 2014. Tá? Essa parte de concessões e metas, ela é de super importância, né? Secas severas nos anos 90 deixaram milhões de espanhóis temporariamente sem água. As propostas que foram levantadas nesse trabalho podem ser possibilidades viáveis e execuíveis a curto e a longo prazo, tanto pelo governo do estado quanto pelos habitantes. Quanto à parcela que cabe ao estado, o investimento pode ser feito na transposição das águas, conforme sugeriu o governador Alckmin, mas podemos salientar que estaria avançando sobre outras fontes de água sem cuidar da água que se tem disponível atualmente. Outra ação que o governo do estado poderia estar realizando é a proteção dos mananciais para garantir que os lençóis freáticos continuassem a ser alimentados e de proporcionar assistência financeira às comunidades rurais nessa região em troca de cuidados com o meio ambiente e reduzir a população. Em virtude do que foi mencionado, acreditamos que é possível modificar a curto e a longo prazo o panorama atual com medidas que vão desde as simples mudanças de hábitos em nosso cotidiano, bem como mudanças mais amplas a serem tomadas pelo governo do estado. Dessa forma, pessoal, nós finalizamos a nossa apresentação. Agradecemos e esperamos que a gente tenha um pouco mais de consciência com as nossas atitudes e aquilo que está sendo feito com o nosso meio ambiente. Tudo que se refere à mudança climática, em boa parte disso tem um impacto do homem, né? Tem um efeito do homem sobre essa mudança. Como já citado nessa apresentação, nós temos a falta de água hoje no nosso sistema Cantareira, decorrente por falta da chuva, decorrente pelo desmatamento da nossa Amazônia. E isso é um reflexo de animais sendo praticamente mortos pela falta do alimento no nosso cerrado, no nosso semiárido, né? E isso é prejudicial para todos nós. Compete a nós também, de forma consciente, ajudarmos o nosso ecossistema daqui para frente. Muito obrigado aí, muito obrigado aos colegas do grupo, Manuel, o Mauro, o José Walter, o Guilherme e o Newton, que de certa forma, de sua forma, colaboraram para o bom desenvolvimento deste trabalho. Obrigado a todos.